Você já reparou que, por mais que algumas pessoas se esforcem para acertar na vida, algo parece sempre sair do lugar? Correm atrás de dinheiro, reconhecimento, status, mas lá dentro continuam vazias. E o motivo, embora muitos ignorem, é simples: estão construindo sobre areia. O mundo ensina a buscar conquistas, mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta essencial: qual é a sua base? Se a resposta não for Deus, tudo mais cedo ou mais tarde desmorona. Napoleon Hill dizia que o pensamento é criador, mas até o pensamento precisa estar ancorado em algo maior. Sem direção espiritual, nossa mente pode ser poderosa e ao mesmo tempo perigosamente destrutiva. É aí que entra o princípio mais esquecido da jornada rumo ao sucesso: colocar Deus em primeiro lugar. Não é discurso religioso, é a base sólida para tudo: finanças, saúde, relacionamentos, decisões. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, suas prioridades mudam. Você para de correr atrás do que não tem valor. Deixa de implorar pela aprovação de outros. Passa a ouvir mais a sua intuição, ou melhor, aquela voz suave de Deus sussurrando direção. E aqui vai uma pergunta que pode mudar tudo. Você sente que está alinhando sua vida com o que Deus quer para você, ou apenas com o que o mundo espera de você? Não subestime a força dessa resposta. Ela pode ser o divisor de águas entre viver no piloto automático ou caminhar com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar te fortalece para fazer o que é certo. Mesmo quando o mundo inteiro grita para você desistir ou ceder, você começa a abandonar vícios, não porque alguém te cobra, mas porque sua alma não suporta mais o peso daquilo que te prende. Começa a cuidar do corpo, não por vaidade, mas por reconhecer que ele é templo do Espírito. Busca paz, não no barulho das distrações, mas no silêncio da presença divina. E se você ainda acha que isso não tem relação com sucesso, riqueza ou prosperidade, pare e pense: quantas pessoas com dinheiro, fama e poder parecem viver sem rumo, sem paz, sem propósito? Agora, lembre-se de quem coloca Deus no centro e, mesmo enfrentando tempestades, segue firme com uma força que impressiona. É isso que quase ninguém te conta. O verdadeiro sucesso começa dentro. A riqueza exterior é só reflexo da riqueza que já existe no interior. Se você quer crescer, alimente a raiz. Quer resultados? Cuide da fundação. Não adianta ter uma mente brilhante e um espírito vazio. Napoleon Hill dizia: um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que vale a pena. Então pergunte a si mesmo: quem controla sua vida? Seu ego, sua ansiedade, a opinião alheia? Ou você já entregou o controle a Deus? Pare um instante. Respire fundo. Pergunte sinceramente: eu estou construindo minha vida com Deus ou tentando encaixá-lo apenas depois que tudo dá errado? Porque existe uma diferença enorme entre colocar Deus no centro e colocá-lo como último recurso. Um é fé, o outro é desespero. Talvez você esteja aqui agora porque precisa ouvir isso. Talvez este vídeo seja aquele empurrão invisível que Deus está usando para dizer: eu quero ser sua base, não seu plano B. Se essa mensagem já provocou algo em você, comenta aqui embaixo: a base da minha vida precisa ser firme. Ou compartilhe sua história, alguém pode estar precisando ouvir. E fique comigo, porque na próxima parte vamos falar de como hábitos diários guiados por fé e propósito criam um caminho real para a prosperidade, sem atalhos nem fórmulas mágicas. E vamos chegar até o hábito mais poderoso de todos. Mas só no final. Você está pronto? Você já percebeu como a vida parece travar quando a mente está em conflito? Você quer ir, mas a dúvida paralisa. Sabe o que fazer, mas a indecisão te prende. A maioria das pessoas não fracassa por fraqueza, mas pelo excesso de ruído mental, emocional e espiritual. E é aí que colocar Deus no centro transforma tudo. Quando ele ocupa o trono, o caos perde força. Surge clareza. Você começa a enxergar, além do óbvio, sente paz antes de agir, e aquilo que antes confundia, agora guia. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita. Uma sabedoria superior que só acessa quem aprende a silenciar a mente e ouvir algo maior que o ego. A Bíblia já dizia: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é clareza, é alinhamento. É fé que caminha junto com a ação.
Porque fé verdadeira não é passiva. É esperar e agir. Pense em duas pessoas. Uma decide baseada no medo, impulso ou ansiedade. A outra silencia, ora, espera e age. Com convicção. Qual delas prospera mais de forma duradoura? O mundo te ensina a correr. Deus quer te ensinar a discernir. E quem discerne, evita atalhos, diz mais não que sim, evita cair em armadilhas emocionais, financeiras e espirituais. Isso gera menos erros, mais foco, melhores resultados com menos desgaste. Não confunda silêncio com inatividade. Às vezes Deus silencia, não por estar distante, mas para te treinar a ouvir. Silêncio também é resposta, também é preparação. Muitos desistem nesse estágio porque querem barulho, querem sinais imediatos. Mas grandes realizações nascem de grandes silêncios. Se hoje parece que nada acontece, use esse tempo para se alinhar, orar mais profundo, ouvir mais e falar menos. Porque, quando a clareza chegar, você vai saber. É hora de agir. Quantas decisões você já tomou sem consultar Deus? Relacionamentos, negócios, amizades. E quantas vezes só lembrou dele depois que deu errado? Esse é o padrão que precisamos quebrar. Deus quer participar antes, não apenas consertar depois. Se isso fez sentido, comenta. Quero começar a decidir com Deus. Esse ato simples pode ser seu ponto de virada e ajudar alguém que lê os comentários agora. Quem anda com Deus tem menos barulho e mais direção. Quando Ele está em primeiro lugar, sua mente filtra melhor. O que vem de Deus, o que vem do medo, o que é distração disfarçada. Você aprende a esperar, a escolher com paz e descobre que, muitas vezes, o caminho certo não é o mais fácil, mas é o que traz aquela paz inexplicável. Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Mesmo se a mente estiver cheia de dúvidas ou ansiedade, lembre-se: Deus não é Deus de confusão, é Deus de direção. Mas Ele só guia quem quer segui-lo. Aqui vai um convite. Separe 5 minutos hoje para pedir só uma coisa: clareza. Não peça resultado ainda, peça discernimento. Depois observe. Os sinais virão. No próximo trecho vamos falar de como colocar Deus em primeiro lugar transforma também seus relacionamentos e como muitos fracassos acontecem por falta de discernimento espiritual nas alianças. Essa parte pode te poupar anos de sofrimento. Se está pronto, comenta. Quero viver com clareza. E compartilha esse vídeo. Talvez você seja o farol que alguém precisava encontrar. Alguma vez você já confiou em alguém e, depois, percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu propósito? Se sim, você não está sozinho. E talvez isso não tenha sido apenas uma decepção comum, mas um alerta espiritual, porque quando não colocamos Deus no centro das nossas escolhas, corremos o risco de escolher errado. Pessoas, oportunidades, caminhos. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, até as suas conexões começam a mudar. Você passa a sentir um incômodo estranho diante de certas amizades, começa a perceber quando uma sociedade não está alinhada com seus valores, e aos poucos entende que prosperidade verdadeira também é proteção. Napoleon Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, mas o que poucos destacam é que essas pessoas afetam diretamente sua mente subconsciente. Gente negativa, invejosa, impulsiva ou sem propósito contamina seus pensamentos, sabota sua energia e retarda seu progresso espiritual e financeiro. E quando Deus está no centro, Ele te dá o que a Bíblia chama de discernimento, a capacidade de sentir no espírito o que os olhos ainda não conseguem ver. Isso vale para tudo: amizades, sociedades, relacionamentos amorosos, ambientes que você frequenta. Já aconteceu de você sentir um desconforto inexplicável perto de alguém e, depois, entender que era Deus te alertando? Se sim, comenta aqui embaixo com um sim, porque esse simples relato pode ajudar outras pessoas a identificarem sinais parecidos e talvez até evitar grandes dores lá na frente. As alianças que você faz determinam o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te pusam para cima. Pessoas erradas te prendem no mesmo lugar ou até te arrastam para trás. E a verdade, que dói de admitir, é que muita gente empaca na vida não por falta de fé, talento ou esforço, mas por insistir em andar com quem não deveria. Deus te ama tanto que, às vezes,
vai permitir que certas conexões se quebrem, mesmo que doa. Vai fechar portas, romper sociedades, afastar pessoas não porque quer te ver sofrer, mas porque sabe que, lá na frente, isso poderia te destruir. A poda dói, mas salva. Porque nem toda porta aberta é bênção e nem todo fechamento é derrota. O que precisamos aprender é discernir. Isso vem de Deus ou é apenas tentação disfarçada de oportunidade? Napoleon Hill observou que muitos grandes fracassos financeiros nasceram quando as pessoas ignoraram a intuição. E sabe como Deus fala com você? Através da intuição, daquela falta de paz, de conselhos sinceros de pessoas que te amam, ou simplesmente quando algo não flui, não anda, parece forçado. Se você está tentando forçar algo, pare. Deus nunca vai te levar por um caminho onde Ele mesmo não quer caminhar contigo. Aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Antes de qualquer grande decisão, seja um relacionamento, sociedade ou compra importante, depois da oração, escute seu coração. Depois, observe os sinais. E só então, haja com coragem. E se mesmo assim restar dúvida, faça essa pergunta que encerra toda confusão. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se afasta, você já tem a resposta. Talvez hoje Deus esteja te chamando para encerrar ciclos, romper alianças que te atrasam, reavaliar quem está ao seu lado. E sim, isso pode doer. Mas a dor do corte é menor que a dor do colapso futuro. Lembre-se, quando Deus permite que algo ou alguém saia da sua vida, é proteção disfarçada de perda. Se essa mensagem já está mexendo com você, comenta. Eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Esse simples ato de escrever pode ser sua oração de hoje e, de quebra, pode inspirar outras pessoas que estão lendo. E compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja insistindo numa sociedade, num namoro ou num círculo que só está sugando forças. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para realinhar a vida dessa pessoa. E sabe qual é a grande virada? Entender que não se trata apenas de escolher melhor com a força da mente. É deixar Deus escolher com você. Porque quando Ele participa, até suas relações ganham sentido. Você passa a atrair pessoas que somam, que te lembram quem você realmente é, que te ajudam a voltar para o centro, quando você se distrai. Já percebeu que gente alinhada espiritualmente te inspira, te desafia a crescer, te confronta com amor? Quando você erra e isso não afasta, aproxima. É isso que significa caminhar com quem Deus coloca na sua vida. E aos poucos, você vai sentindo que não precisa forçar nada. As pessoas certas ficam, as erradas se afastam naturalmente. Prosperidade não é só ter mais dinheiro, é também ter menos peso, menos drama, menos relações tóxicas. Napoleon Hill dizia que você deve proteger sua mente como quem protege um tesouro, e as pessoas que você deixa entrar são parte dessa proteção, porque elas têm acesso ao que você pensa, ao que você sente, ao que você planeja. Então, escolha bem. E para escolher bem, sempre antes. Agora pare e pense. Quais relacionamentos hoje te aproximam de Deus? Quais te afastam? Talvez você perceba que existe alguém que precisa sair do centro da sua vida. Não para você desprezar ou odiar, mas para recolocar no lugar certo, fora do espaço que pertence apenas a Deus. E quando fizer isso, você vai notar algo surpreendente, sua mente clareia, seu coração alivia. Suas decisões ficam mais firmes, porque Deus reorganiza até suas amizades, quando Ele está no comando. E o que parece perda, vira libertação. E aqui vai uma provocação sincera. Quem hoje ocupa mais espaço na sua vida? Deus ou as pessoas? Suas escolhas têm sido guiadas pelo Espírito ou pela necessidade de aceitação? Escreve aqui. Quero que Deus ocupe o centro das minhas relações. Isso não é só comentário, é declaração de prioridade. No próximo trecho vamos falar de algo ainda mais profundo. Não se trata apenas de decisões e relações, mas da intenção por trás de cada ação. Porque não basta fazer certo, é preciso fazer com o coração certo. E como colocar Deus no centro transforma, não apenas o que você faz, mas o porquê você faz. Essa parte vai revelar como até o trabalho, os estudos, os sonhos ganham um sentido novo, quando a motivação não é apenas ego ou necessidade, mas propósito. Se está pronto para mergulhar nisso, fica comigo. Porque o próximo passo pode ser o mais libertador de todos.
Chegamos agora a um ponto que talvez seja o mais transformador de tudo que falamos até aqui. Não é só sobre o que você faz, mas por que você faz. Porque prosperidade verdadeira não nasce apenas de atitudes corretas, mas de intenções alinhadas. Quando Deus ocupa o centro, Ele não apenas guia as suas decisões, mas também purifica os seus motivos. E isso faz toda a diferença. Você pode ter a melhor rotina, acordar cedo, estudar, trabalhar duro, mas se a intenção for apenas provar algo ao mundo, alimentar o ego ou preencher um vazio, cedo ou tarde a força acaba. É por isso que tanta gente parece tão produtiva, mas vive cansada, vazia, ansiosa. Porque o que sustenta não é só disciplina ou estratégia, mas o propósito que existe por trás. Napoleon Hill dizia: a clareza de propósito é o ponto de partida de todo o sucesso. Mas aqui está o que poucos percebem. Qual é esse propósito? Porque se não estiver alinhado com algo maior do que você, ele não vai resistir ao tempo, às crises, às críticas. Quando Deus está no centro, até as metas mais simples ganham um sentido eterno. O trabalho deixa de ser só um meio de ganhar dinheiro, passa a ser uma ferramenta para servir, crescer e realizar algo que reflita os valores que Ele colocou no seu coração. E aqui vai uma provocação. Você trabalha só para ter status, segurança financeira ou para cumprir um chamado maior? Você estuda só para ter diploma ou para usar esse conhecimento para algo que ultrapasse você mesmo? Você quer conquistar para mostrar ao mundo ou para honrar o que Deus colocou dentro de você? Pare e pense por um instante. Porque existe uma diferença enorme entre correr atrás de sucesso para preencher um vazio e construir algo a partir da plenitude que vem de Deus. O primeiro cansa, cobra caro e nunca satisfaz. O segundo traz paz mesmo no esforço, alegria mesmo nas batalhas e sentido mesmo nas dificuldades. Já notou que algumas pessoas parecem ter força que não acaba? Elas também enfrentam problemas, mas não desistem. Sabe por quê? Porque elas não estão correndo só por si mesmas. Estão correndo por algo que acreditam ter sido dado por Deus. Quando Ele ocupa o centro, até o fardo fica mais leve. Porque você entende que não depende apenas da sua força. E isso não é discurso bonito, é prática diária. É acordar e dizer: Senhor, me mostra não só o que eu devo fazer hoje, mas por que estou fazendo. É alinhar a intenção. Porque às vezes não é o que você faz que está errado, mas a intenção que precisa ser ajustada. Talvez você esteja buscando sucesso apenas para calar a boca de quem não acreditou em você. Talvez queira crescer só para se sentir importante. Talvez até queira ajudar a família, mas esqueceu de perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É esse caminho? Quando Deus está no centro, você não precisa provar nada para ninguém, porque sua identidade não está no que você conquista, mas em quem Ele diz que você é. E isso liberta. Liberta da comparação. Liberta da ansiedade. Liberta da pressa. Porque você entende que não é sobre quem chega primeiro, mas sobre quem chega com paz no coração. Napoleon Hill falava muito sobre desejo ardente. E desejo é poderoso. Mas o que faz a diferença é: esse desejo nasce de onde? Vem do ego ou de uma missão maior? O desejo egoísta cega. O desejo alinhado clareia. O ego manda você correr sem pensar. Deus ensina você a andar com propósito, mesmo que seja mais devagar, e isso muda tudo. A forma como você trabalha, como fala com as pessoas, como reage às críticas, como enfrenta as crises. Porque quem faz tudo para a própria glória se desespera quando algo dá errado. Mas quem faz para glorificar a Deus entende que até os erros viram aprendizado. Até os nãos viram proteção. Pense nos seus últimos projetos, decisões, escolhas. Qual foi a real intenção por trás? Se foi só ego, não se culpe. Mas reconheça e ajuste. Ó, Senhor, alinha minhas intenções com o teu propósito. Porque não adianta ter bons resultados se eles te afastam de quem você realmente é. E aqui vai outro exercício simples, mas profundo. Antes de agir, pergunte: essa atitude me aproxima ou me afasta do propósito que Deus tem para mim? E depois escute o que vem no silêncio. Muitas vezes, a resposta não virá num raio, mas numa paz suave ou numa inquietação que te mostra que precisa mudar algo. Talvez você esteja insistindo num caminho que parece bom aos olhos, mas que não traz paz ao coração. Lembre-se,
Nem toda oportunidade é de Deus. O que vem dele traz paz, mesmo que exija esforço. O que vem só do ego traz ansiedade, mesmo que pareça fácil. Já reparou como a paz é um sinal poderoso? Às vezes, mesmo diante de um desafio enorme, você sente uma confiança interna que não consegue explicar. Isso é Deus dizendo: vai, eu estou contigo. Mas quando vem aquela ansiedade constante, aquela voz que grita dentro de você, normalmente é o ego, o medo, a vaidade tentando te empurrar para longe do centro. E não importa onde você esteja hoje, se sente que suas intenções precisam de ajuste, não é tarde. Deus não espera que você seja perfeito para começar a te usar. Ele só quer sinceridade para entregar o controle. E quando você faz isso, descobre algo incrível. Você trabalha melhor, se relaciona melhor, escolhe melhor, não porque se tornou superpoderoso, mas porque deixou Deus guiar. E o mais bonito, quando Deus está no centro, até suas conquistas mudam de cor. Você deixa de ver como troféus pessoais e passa a enxergar como ferramentas para abençoar outras vidas. O sucesso deixa de ser um fim e vira um meio. E isso tira um peso gigante dos seus ombros. Talvez hoje Deus esteja te chamando para essa mudança de perspectiva. Não é desistir dos sonhos, mas perguntar: Deus, esses sonhos nasceram no teu coração ou só no meu? Porque os sonhos que Ele planta dentro de você são aqueles que florescem mesmo quando parece impossível. E trazem paz mesmo quando o caminho é difícil. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Quero alinhar minhas intenções com Deus. Não é só comentário, é declaração. E quem sabe seja o primeiro passo para você viver uma nova fase. No próximo trecho, vamos falar sobre o hábito mais poderoso de todos. Não é apenas orar, nem apenas planejar ou agir, mas viver com Deus no centro todos os dias, em cada escolha, cada pensamento, cada passo. Porque não adianta começar com fé e depois deixar o ego assumir o volante? E se você acredita que alguém precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora. Talvez Deus queira usar você para realinhar outra vida, e isso por si só já é viver com propósito. Chegamos até aqui, e se você ainda está assistindo, não é por acaso. Há algo que chama mais forte do que a curiosidade. É a necessidade profunda de mudança. Porque, no fundo, você sabe, alguma coisa precisa mudar. Não fora, mas dentro. É sobre isso que vamos falar agora. Prepare-se. Essa parte não é apenas um final. É um convite a começar de verdade. Pense comigo. Quantas vezes você já tentou recomeçar? Quantas vezes começou o ano cheio de planos, com a esperança renovada, mas ao longo do caminho algo se perdeu? Talvez tenha sido o cansaço, talvez as críticas, talvez aquela voz interior dizendo você não vai conseguir. Agora, quero que você imagine algo diferente. E se dessa vez não fosse você tentando sozinho? E se, pela primeira vez, Deus fosse o centro de cada decisão, cada sonho, cada passo? Parece simples, mas é revolucionário. Porque não é só sobre mudar hábitos, é sobre mudar a base que sustenta tudo. Imagine uma árvore. Você pode podar os galhos, trocar as folhas, pintar o tronco. Mas se a raiz estiver doente, ela não floresce. É isso que acontece com muitos. Vivem cansados porque estão sempre trocando galhos, mas nunca cuidam da raiz. E a raiz é espiritual. É invisível, mas sustenta tudo que aparece. É por isso que vemos gente rica, famosa, poderosa, mas vazia. Porque sucesso sem base é como um castelo de cartas. Bonito por fora, frágil por dentro. Agora feche os olhos por um momento e pergunte: qual é a raiz que sustenta minha vida? É a opinião dos outros? É o medo de fracassar? É a ansiedade de provar algo? Ou é Deus? Quando Deus é a raiz, até a maneira como você vê as quedas muda. Porque você entende que até as quedas podem ser lições. Até as lágrimas podem regar sementes. E que a dor que hoje parece fim, amanhã pode se revelar como o início de algo muito maior. Talvez você esteja pensando: mas eu errei tanto. Sim, todos nós erramos. Mas Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os dispostos. Pense em quantas pessoas na história transformaram suas fraquezas em força porque decidiram caminhar com Deus. Moisés era gago, mas libertou um povo inteiro. Davi era o menor da casa, mas derrotou gigantes. Não foi porque eram fortes, foi porque eram dependentes. Não confiaram em si mesmos,
confiaram em quem estava com eles. E talvez esse seja o maior convite para você hoje. Parar de lutar sozinho, parar de tentar controlar tudo, parar de buscar fora, que só pode ser construído dentro. Napoleon Hill dizia: a fé remove limitações. Mas essa fé precisa ter direção. Não é fé no acaso, fé no destino, fé na sorte. É fé no Deus que escreveu seus dias antes que qualquer um deles existisse. Agora pense. Quantas vezes você disse eu confio em Deus, mas no fundo estava confiando só em si mesmo? É normal. O mundo nos ensinou a buscar força na independência, mas a verdadeira força está na dependência consciente. Saber que sem ele não podemos, mas com ele podemos tudo. E isso não é só teoria bonita, é prático. É acordar de manhã e, antes de olhar o celular, dizer: Senhor, guia-me o dia. É antes de fechar um negócio, perguntar: Senhor, isso me aproxima ou me afasta de ti? É antes de responder alguém no impulso, respirar e perguntar. Essa palavra constrói ou destrói. Parece simples, mas muda tudo. Por que você para de reagir ao acaso e começa a agir por propósito? Você para de viver no piloto automático e começa a dirigir a vida junto com quem conhece o caminho. E sabe o que acontece quando você faz isso? Surge paz. Não aquela paz que depende de tudo dar certo, mas a paz que permanece mesmo quando tudo parece errado. E essa paz não tem preço. É o que faz você dormir tranquilo sabendo que, mesmo sem entender tudo, está no caminho certo. Talvez você diga: mas eu não sinto essa paz. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Paz não é algo que você sente apenas. É algo que você constrói quando escolhe a quem entregar o controle. E isso exige coragem. Coragem para abrir mão de caminhos fáceis. Coragem para dizer não para oportunidades que brilham, mas não são bênção. Coragem para romper ciclos, cortar alianças que te afastam do propósito. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez Deus esteja tirando pessoas, fechando portas. E dói. Mas lembre-se, Ele nunca tira algo bom sem ter algo melhor. Nem toda porta aberta vem dele. Nem todo sim é vitória. E nem todo não é derrota. Napoleon Hill dizia: a intuição é a voz silenciosa da alma, mas quem não silencia o coração não consegue ouvir. É por isso que o mundo barulhento de hoje nos afasta tanto de Deus. Porque não temos tempo de parar, ouvir, discernir. Você já parou para pensar quantas decisões importantes você tomou sem orar? Relacionamentos, parcerias, projetos, e depois, quando tudo deu errado, só então você lembrou de pedir ajuda? Esse padrão precisa ser quebrado. Deus quer participar antes, não apenas consertar depois. Quando Ele está no centro, as decisões não ficam necessariamente mais fáceis, mas ficam mais claras. E aqui vai uma dica prática. Antes de qualquer grande decisão, depois de orar, espere. Depois de esperar, ouça. Depois de ouvir, haja. E se ainda restar dúvida, faça uma única pergunta: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Se afasta, você já tem a resposta. Talvez hoje Deus esteja te chamando para romper com algo que parece bom, mas te tira do propósito. E eu sei que dói. Mas dói menos do que viver uma vida inteira longe dele. E olha que profundo. Quem coloca Deus no centro entende que sucesso não é chegar mais rápido. É chegar no lugar certo, inteiro, com paz, com propósito e sem perder a alma no caminho. Porque você já viu gente que venceu fora, mas perdeu por dentro? Gente que tem tudo, mas vive vazia? É porque construiu no lugar errado. Napoleon Hill dizia que até o pensamento precisa de direção. Eu digo mais. Precisa de raiz. Precisa estar conectado a algo maior. E aqui vai uma história curta que ilustra isso. Imagine dois homens construindo uma casa. Um constrói rápido, usa material barato, quer mostrar logo o resultado. O outro constrói devagar, cava fundo, reforça a base. No começo, todos elogiam o primeiro. Que rápido! Que bonito! Mas vem a tempestade. E adivinhe qual casa permanece. Agora troque casa por vida. E pergunte: qual das duas é a sua? Talvez até hoje você tenha vivido correndo, construindo bonito por fora. Mas nunca é tarde para cavar mais fundo. E sabe qual é o melhor? Você não cava sozinho. Deus cava com você. Ele cura memórias, cera feridas, restaura a identidade.
E quanto mais você entrega, mais ele alinha. Mais as prioridades mudam. Mais a ansiedade perde força. Mas a comparação perde sentido. Porque quando Deus ocupa o centro, a alma encontra descanso. Talvez a sua maior vitória não seja algo que vai acontecer no futuro, mas algo que começa agora, aí dentro. Decidir não andar mais sozinho. E se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários. A partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. E compartilhe com alguém que precisa parar de correr sozinho. E lembre-se, sucesso sem Deus é pesado, frágil, vazio. Mas quando Ele está no centro, até o caminho mais longo vale a pena. Porque o que começa nele permanece. O que vem dele, ninguém tira. E o que começa com fé termina com vitória. Se inscreva no canal.